Hoje a proposta é Inteligência Artificial, Boas Práticas para a Criação de Conteúdo, com Pedro Laudelino, que é publicitário, formado aqui pelo curso. Hoje ele é diretor e curador na Trail.co, é isso que fala? É assim que fala? Boa. Agência de conteúdo e educação com clientes em 7 estados do Brasil. Mentor de posicionamento e diferenciação para criadores. Especialista em engenharia de prompt para IA generativa. Muito obrigado pela presença de todos. Tenham uma boa palestra e vamos aprender com o Pedro. Valeu. Conterrâneo de Imbituba. Gente, muito boa noite. Estão me escutando bem? Estão me escutando? Beleza, ótimo. Foi só para testar, para ver se vocês vão responder agora que eu vou perguntar para todo mundo. Bom, vamos lá. Eu deixei essa imagem aqui, tá? Alguém deve estar se perguntando, pô, o que ela significa, ou algo do tipo. Já vi gente tirando foto e tudo mais, mas não significa nada, tá? Só coloquei aqui igual quando tem um show internacional, por exemplo, eles deixam uma imagem ali só para dar aquela expectativa, mas não funciona nada. Mas para quem tirou foto e quiser fazer uns stories e me marcar, já dá uma força ali para o criador de conteúdo iniciante. E, bom, seguimos. Eu vou começar hoje o nosso papo com uma historinha. Uma história bem breve. E, à medida que ela for acontecendo, que eu for apresentando as informações, eu quero que vocês tentem identificar com alguma coisa que está acontecendo no dia a dia de vocês, no mundo, na publicidade, no cinema, no jornalismo, sei lá. E aí a gente vai construindo essa conversa juntos, beleza? Posso começar? Vamos lá. O mundo entrou em pânico por causa dela. Disseram que ela iria destruir empregos, que as pessoas iam ficar preguiçosas, que a criatividade ia morrer, que as máquinas elas iam fazer tudo por nós. Alguma ideia de quem que eu estou falando? Passou alguma coisa pela cabeça de vocês? Palpites? É claro que não poderia ser nada diferente do que as máquinas de lavar em 1950, por exemplo. Cara, quando lançou isso aqui, foi um choque de realidade para o povo que vivia naquela época, porque até então era uma atividade que se fazia na mão, que levava horas, que ocupava um tempo considerável do dia a dia, que demandava um esforço tremendo, e de uma hora para outra, a partir do momento que isso começou a ser disponível no mercado, as pessoas começaram a ter mais tempo livre, principalmente quem lidava com os afazeres domésticos, né? E aí a gente está falando de um público majoritariamente feminino, e olha só, as mulheres começaram a ter mais tempo para estudar, para trabalhar, para fazer as coisas delas, que não ser lavar roupa, que demandava muito tempo e muita coisa, né? E um pouco depois também começaram a surgir outras tecnologias, e uma em específico, né, as pessoas, quando ela surgiu, elas começaram a dizer que ela ia acabar com a concentração das pessoas, que os jovens eles iam parar de ler por causa dela, que ninguém mais teria paciência para estudar por conta dessa tecnologia, que a privacidade ia deixar de existir, que a sociedade ia colapsar. Palpites? De quem que eu estou falando? A internet. Esse era o tipo de notícia que se via no surgimento da internet, quando ela começou a ser mais acessível para a população em geral. A internet não é nada. A internet vai morrer, a morte da internet. Aqui está em francês, mas eu acho que dá para entender o que o pessoal está falando, né? A internet vai flopar. A internet vai ser, de uma certa forma, tão passageira que milhões de pessoas vão deixar de usá-la depois que ela se tornar algo comum. Mas o que aconteceu foi o contrário, né? Eu mostrei isso aqui para resumir essa frase aqui, que quase toda inovação ela começa como vilã. Principalmente quando a inovação ela lida com aspectos tão inerentes do dia a dia das pessoas. A inteligência artificial não é diferente. O tipo de notícia que a gente se depara hoje em dia quando a gente abre um portal de notícias, eu acho que é meio difícil não ter pelo menos uma coisa nesse escopo aqui. Inteligência artificial pode destruir a humanidade?
pode levar à extinção da humanidade, é sempre muito dramático, né? Muito catastrófico. Pode eliminar 92 milhões de empregos, apocalipse da IA, beleza, alguns têm um fundo de verdade, de que faz sentido, sabe? Mas tem uma cultura do pânico aí também. Que se justifica porque, pela primeira vez na história, a inovação é um sistema que aprende sozinho. É um sistema que ele consegue pensar, ele consegue emular processos que até então só o nosso cérebro conseguia fazer. E isso assusta e isso causa reações. Pô, se uma simples máquina de lavar causou reações contrárias por conta da inovação e tudo mais, o que uma coisa que escreve, que cria, que gera imagens, que gera som, que gera vídeos, que vai acabar com o nosso emprego? O que a gente está fazendo aqui? Não é? Começa a entrar em parafuso pensando no que vai acontecer. E será mesmo que o ChatGPT da vida tem esse poder todo de, não literalmente, mas moralmente, destruir, dizimar, acabar com o mundo que a gente conhece hoje? Não tem resposta certa, tá? Eu tô fazendo a ponto de reflexão aqui. Depois a gente vai explorar mais. Bom, trabalhando com dados concretos também, agora mostrando o outro lado, o contraponto disso tudo. Esse tipo de notícia a gente está vendo cada vez mais frequente também, e isso especificamente no mercado criativo. Google e Latam testam campanha 100% IA feita com VO3. Chefe do Instagram valoriza IA como ferramenta para ser criativo. Google prepara formato de anúncio com IA. Enfim, está incrustado, está enraizado, está entrando de uma forma significativa no nosso mercado criativo. Inclusive, no Cannes Lions esse ano, uma das afirmações que mais gerou conversa, gerou discussões, gerou compartilhamentos foi essa citação do Nick Law. A IA vai mudar a cultura e a cultura vai moldar a IA. A IA vai moldar a cultura e a cultura vai moldar a IA. O que a gente tem que levar em consideração também, nesse papo todo, é que eu e vocês, a gente vive numa bolha. A gente vive numa bolha que está muito próxima a essas inovações que estão chegando. O mercado criativo é uma bolha de privilégios. E quando eu falo sobre privilégio, é privilégio intelectual, privilégio de acesso a essas ferramentas. Conhecimentos, inovações, concepções. Querendo ou não, a gente está num ambiente, a gente está num setor que lida muito com essas inovações, que está ali, elas aparecem, a gente está ali já usando elas, querendo ou não. Assim como Nada, não foi nada. Foi para dar uma pausa dramática, assim, né? Bom, aquela afirmação do cara lá no Cannes Lions falando que a IA vai moldar a cultura, assim como a cultura molda a IA. Cara, eu percebo isso no jornalismo, na publicidade. Se a gente mudar só o sujeito da frase, a cultura molda o jornalismo molda a cultura molda a publicidade molda a cultura molda o cinema molda a cultura. Então, peraí. É só mais um ponto da equação ali do que molda a cultura, do que faz a cultura moldar. Então, aí a gente já vê que não é uma coisa, não é um processo mental de acompanhar, de conceber tão diferente assim. E por a gente estar nessa bolha, que está tão imersa na cultura, que está tão entrelaçada na cultura, no que as pessoas consomem e tudo mais, infelizmente, ou felizmente, a gente tem que dançar conforme a música. Não dá para ignorar a IA. Não dá para fingir que não aconteceu. Dá para a gente abraçar de forma inteligente. Dá para a gente reafirmar nossa relevância para não ocorrer uma substituição catastrófica que eles comentam por aí. A gente tem que dançar conforme a música, mesmo que a música que esteja tocando tenha sido feita por IA. É um risco que a gente está correndo aí, né? Que não dá para brincar. E aqui, antes de a gente começar a parte de conteúdo mesmo, eu gostaria de frisar, se eu já não comentei, que a gente está falando aqui de possibilidades, tá?
não de imposições. Eu não vou falar, cara, se tu não aplicar isso aqui, se tu não fazer dessa forma, tu vai ser um profissional facilmente substituível. Não, não é o caso aqui. Eu quero propor reflexões mesmo, eu quero propor pontos de vista, eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo no mercado e, a partir disso, vocês adequarem o caminho de vocês com o que faz mais sentido. Não é porque a TV foi inventada que o rádio deixou de existir. Não é porque o streaming existe que o CD parou de ser consumido, o vinil. Não é porque, enfim, tem vários exemplos disso. Não é porque o Photoshop existe que o fotógrafo deixou de ter sua importância. A gente tem essa coisa de colocar nos extremos, né? Mas não é bem assim. Eu quero normalizar para vocês a ponto de mostrar que é só mais uma ferramenta, não precisa ter medo. Porque o handmade, feito à mão, ele ainda é muito valorizado e vai permanecer assim por muito tempo. Quanta coisas, manipulação de imagem, efeitos, montagens que a gente não faz no próprio estúdio sem depender de um Photoshop da vida. Já viram aquela imagem de fazer um hambúrguer perfeito ali para uma campanha publicitária e é um monte de palitinho, nylon, tudo montando ali os perfeitamente, milimetricamente colocados para parecer um viés de perfeição. É uma forma de manipulação também. E é uma forma feita à mão, sabe? E na indústria isso ainda é muito valorizado. Enfim, a título de curiosidade as informações aqui, tá? Não levem para o lado pessoal, não é tão catastrófico assim. Esse sou eu, há 6 anos atrás, aqui na Unisul, no antigo bloco lá da TV Unisul, apresentando o meu projeto no Insônia. Alguém já ouviu falar do Insônia aqui? Que é aquele festival que a gente passa a noite criando uma campanha e apresenta de manhã cedo. Então, eu apresentando o meu projeto no Insônia, quase a mesma posição aqui, ó. E aqui na minha trajetória, durante o curso também, um pouco de cabelo a mais, né? Estava comentando com o Mauro aqui, eu acho que a profissão tem alguma coisa ali contra o couro cabeludo, e agora eu percebo também uma fixação em pintar o rosto, não sei, não entendi aqui, eu acho que eu vou lidar na terapia um pouco o negócio ali. Mas, enfim, eu mostrei isso aqui né, a título de... para dar uma pausa no conteúdo, mas para mostrar que o tempo é implacável, não só com o nosso couro cabeludo, mas também com as tecnologias. Cara, eu tenho 28 anos. Durante toda a minha vida, eu vi nascer a internet, o celular compacto, o smartphone, as redes sociais, a multiplicação das opções das redes sociais, inteligência artificial, tudo isso num intervalo de menos de 30 anos. Quando, antigamente, por exemplo, uma inovação como uma máquina de lavar levava décadas. O tempo é implacável. O tempo é implacável também e um pouco cruel em relação a timing também, porque eu apresentei meu TCC em março de 2022. O ChatGPT se ligou à internet para poder fazer pesquisa, sabe, para fazer as coisas ali automático, em junho daquele ano. Meu TCC foi feito à mão, pesquisando no Google. À mão não, né? Digitando. Mais uns mesinhos eu poderia ter feito em tempo recorde, mas enfim. O tempo é implacável também quando, em 2022, uma imagem gerada por inteligência artificial, considerava boa, de boa qualidade, era isso aqui, ó, uma coisa parecida com isso aqui. Quando criava uma coisa dessa aqui, que tinha uma cara, uma personalidade, o cara achava, nossa, olha a qualidade do negócio, olha o que isso pode criar. Em 2025, a gente está aqui, ó, iluminação, realismo, texturas, nível, galeria, câmera do celular. E agora? E aí a gente começa a falar do que eu vim aqui para falar hoje, que é inteligência artificial generativa na criação. Tá? E aqui a gente vai falar especificamente de criação de imagem, de vídeo e de texto, que é o que mais toca na nossa ferida, né? Nas nossas preocupações. Pô, eu vou ser substituído, mas eu vou mostrar que não. E também vou elencar também no final o que vai ser de nós frente a isso.
o que a gente pode esperar, o que a gente pode adaptar, o que a gente pode fazer para lidar com essa transformação. Começando com imagem e vídeo. Quem aqui já usou IA para gerar imagens? Quase todo mundo. Quem acha que é um bom identificador de imagens geradas por IA? Não, pode levantar, gente. Eu. Foi 30% das pessoas que levantaram ali. Mas não tem relação nenhuma, tá? Só para a gente fazer uma brincadeira aqui. Eu trouxe duas imagens. Uma foi gerada por inteligência artificial, a outra não. Quem que acha que a da esquerda é gerada por IA, levanta a mão. Quem acha que é a da direita? E quem não levantou? Tá. A da esquerda foi gerada por inteligência artificial. Novamente. Quem acha que a da esquerda foi gerada por inteligência artificial? Não, gente. Não é prova. Quem acha que é a da direita? É a da esquerda novamente. Não, eu sei, não, o data show, né, tira a qualidade um pouco, dá para confundir. Mas sempre tem uma dica, tá? A dica é que sempre tem uma coisinha ali fora do eixo para mostrar que não é perfeito. Essa aqui, quem que acha que é da esquerda? Quem acha que é da direita? É as duas, cara. Agora, mais fácil, tá? Um ambiente sem ter cara de ninguém. Quem acha que é da esquerda? Essa tá bem explícito ali, tá? Depois eu explico. Quem que acha que é da direita? É a da esquerda. Tem um lustre pendurado no ar aqui, ó. Sabe? Sempre tem um detalhezinho. Claro, dá para a gente ajustar, não fazer não ter essas atribuições. Mas enfim, só para mostrar que a gente atingiu um nível, eu não vou dizer de perfeição, mas de qualidade, de verossimilhança com imagens reais, que muitas vezes a gente não sabe mesmo como diferenciar. A gente não sabe o que é IA, o que é de verdade. E isso pode ser aplicado a diversos contextos, tanto fotorrealistas, quanto de ilustração, quanto de conceitos, enfim. Essa evolução da geração de imagens por inteligência artificial se deu muito rápido. Por isso que eu digo que o tempo é implacável, né? Nisso também. E cada dia está ficando mais difícil diferenciar. E é totalmente normal, não é coisa de treinar o olho mesmo, é a questão da qualidade do negócio mesmo. Aqui eu vou mostrar um vídeo, mostrando agora um exemplo de vídeo gerado por inteligência artificial. To be honest, half the time you can't. Even I, doing this every day, still catch myself thinking, wait, was this shot on a real set? Because visuals are getting perfect. Lighting, texture, motion, it's all there. But the one thing that usually gets it there, sound. Most AI videos come out silent, and the ones that don't, VO once or their audio sync is off. The effects don't breathe with the shot, and without that, there's no atmosphere. Sound design is what sells the illusion. It's what turns a good clip into something cinematic. Sure, you could spend hours digging through sound packs online, syncing every crunch, click, and echo by hand, but that's not realistic for brands that need results fast, or for creators trying to scale. That's where this new approach changes everything. You export your final video without sound, upload it, and the system builds a full sound bed around your visuals, steps, wind, motion, texture, all auto-generated. It's a perfect number, but it gives you a foundation. You drop in a few custom hits or ambient layers or key moments, and suddenly the whole piece feels real. Because at the end of the day, brands don't care if it's AI or not. They care if it feels real. And with sound, it finally does. Isso foi uma inovação recente, um aplicativo recentemente lançado, porque um grande gap do mercado do processo de criação de vídeo criava vídeos sem som nenhum. E isso, quando aplicado, né, ou colocado o som manualmente, acabava dando esse parecer muito que é a inteligência artificial. Então, uma das ferramentas que foi lançada recentemente foi justamente para onde você sobe um vídeo sem som e ele aplica os efeitos sonoros de transição, de cena, enfim. Esse é o nível uma pequena amostra, né, do futuro que a gente já pode considerar do presente do mercado criativo.
Mas será mesmo que isso vai ser usado em grande escala? E daí já começa a vir os questionamentos ali também, né? E eu gosto de trazer esse exemplo também, que é célebre, assim, a título de curiosidade também, do iFood. Recentemente apareceu essa notícia aqui de clientes do iFood estão com imagens de pratos gerados por IA. Alguém já viu essa notícia? Alguém já se deparou com um prato gerado por IA no iFood? Era algo parecido com isso aqui? Super realista, nível Pixar. E as pessoas entraram em parafuso na internet falando disso, que era uma pataquada, que era uma cebola, parece um macarrão que sai de lugar nenhum, uns grãos de arroz perfeitamente alinhados, uma coisa bizarra, assim. Ou outros exemplos, né, uma pizza, um hambúrguer totalmente perfeitos, totalmente desenhados, e a pessoa coloca ali, né, no iFood, crente que vai enganar alguém, ou que vai passar por uma coisa totalmente tecnológica, sofisticada, não sei o que passa na cabeça, mas isso aqui está se tornando bem frequente, tá? Inclusive no meu vilarejo, Garopaba, se alguém conhece, isso aqui já chegou lá também, então o negócio está grave. Olha que bizarro. Comerias pediriam um iFood no restaurante da Marmita de A, chamaram também uma marmita NFT também, né? Que tu compra e não sabe o que recebe, porque justamente não é isso aqui. Mas aí começa certas reflexões também, né? Por quê? Essa coisa da manipulação na indústria alimentícia, nas empresas, ela já tem um passado tenebroso também, né? Eu pego, por exemplo, aí eu lembrei imediatamente do menu de uma rede famosa de calzone, onde no cardápio ali, onde mostra os sabores e tudo mais, a gente consegue ver que a base, a massa do calzone é a mesma em todos eles, ó, só muda o recheio. Será que eles conseguem criar calzones perfeitamente iguais, queimados exatamente no mesmo lugar? Não. Foi colocado de alguma forma, Photoshop, Canva, Paint, um recheio aqui dentro de cada um. Isso há tempos, tá? Coisa de 10 anos atrás. Ou essas imagens super perfeitas de rede de fast food, né, onde claramente foi tirada uma foto real, eu acho, de um hambúrguer e colocado no contexto aqui de outra foto, mas isso é aceito, isso a gente vê que aquilo ali não se revolta igual olha uma imagem no iFood de uma refeição da Pixar. O que falta nesse povo do iFood, no caso? O que falta para ter essa normalização de uma coisa que é claramente montada, a mesma normalização que a gente passa por coisas como essa todo dia e não liga, e não cria uma thread no X, no Threads para falar. O que sempre faltou antes da IA e vai faltar depois da IA e vai faltar para sempre. É o mesmo fator que faz com que, se a gente der uma câmera cinematográfica dessa aqui para o dono da padaria da tua rua, ele vai saber fazer um filme todo conceitual ali, macro do pão, uma coisa nível estúdio Hollywood que demanda a câmera ali, mesmo ele sabendo onde que liga ali para gravar. Não vai, porque falta direção. Falta direção no dono do negócio do iFood, falta direção. E esse tipo de direção que a gente aprende aqui. A gente aprende na vida, a gente aprende como profissional de comunicação. Por quê? Quando a gente faz sem direção, por exemplo, eu entro no ChatGPT e peço para gerar a imagem de um combinado de sushi. Eu sou um dono de um restaurante de sushi. Imediatamente ele vai me dar isso aqui, ó. Parecido com alguma coisa? A refeição Pixar lá do iFood, ó. Imagem criada, exatamente essa aqui. Sem realismo, sem cuidado com a luz, com a sombra, sem uma coisa totalmente genérica. Mas aí, quando eu pego e me debruço sobre o prompt, sobre a instrução, e eu começo a colocar detalhes como o tipo de fotografia, o fundo, a base, o cenário, as fibras, as texturas,
a iluminação de estúdio, qual luz que eu quero, qual direção que eu quero, da onde que ela vem, qual que é a fonte de luz, a temperatura de luz, o tipo da câmera, se eu fosse tirar aquela foto gastronômica, qual câmera eu iria usar, qual lente eu iria usar, o ISO, a velocidade do obturador, o foco, o que eu ia usar. Se eu colocar todos aqueles aspectos que a gente aplica no equipamento, no estúdio, e a gente parar e deixar de ter preguiça e de colocar para pedir para ele só gerar uma imagem, e a gente colocar esses aspectos, a gente vai criar imagens tipo essa, com uma ferramenta assim, relativamente simples no ChatGPT. É perfeita? Não é perfeita. Precisa de refinamentos, mas é mais fácil confundir com uma imagem real do que essa imagem aqui, que está beirando a perfeição. Então, esse cuidado estético, cuidado com as instruções, é a primeira base quando a gente lida com geração de imagens. Tá? É o que nos permite um nível mais próximo à realidade, de fato, onde permite a gente trabalhar com texturas, a gente trabalhar com iluminação, com efeitos de luz e sombras que emulam a realidade de alguma forma, mesmo não sendo um produto real. E aí, cruzando com ferramentas, né? Aqui, por exemplo, eu sempre coloquei a ferramenta que foi utilizada, então aqui foi ChatGPT, e aqui eu peguei a mesma imagem lá, a primeira criada pelo ChatGPT, e escrevi ali um outro contexto para uma peça, para um cardápio, para o que for, usando o Gemini, que é o Nano Banana, né? E ele emulou a imagem já criada dessa forma aqui. Poderia ser uma imagem real, uma fotografia tirada pelo celular, pela câmera? Poderia. Eu subiria ela e pediria para ela ir para um outro contexto. Esse é o cuidado, essa é a direção que eu falei anteriormente, que falta, né, da pessoa que não tem todo esse aparato, toda essa bagagem que nós, como profissionais de educação, temos, de comunicação, e para colocar ali dentro da instrução do prompt. Então, a direção criativa não morreu, ela continua, ela se reinventa de outras formas. Como eu disse, tudo que a gente iria aplicar em relação à seleção de equipamento, de iluminação, de conceito, a gente vai continuar aplicando. A ferramenta precisa dessas instruções, ela precisa desses inputs para funcionar, para trazer resultados satisfatórios. Na verdade, eu ouso falar que a direção criativa é o centro da engenharia de prompt. Depois eu vou falar com mais profundidade o que seria essa engenharia de prompt, mas é basicamente otimizar a instrução que você dá para a inteligência artificial para que ela te devolva o melhor resultado possível. Isso tanto para imagem, quanto para texto, quanto para, enfim, qualquer ferramenta de inteligência artificial generativa. E aí a gente começa a pensar em conceitos de campanha, em formas diferentes de apresentar uma imagem que não é aquele aspecto genérico que a gente coloca só quando bota um prompt de uma linha no criador de imagem. A engenharia de prompt, ela não é o oposto da direção criativa. Ela não vai substituir. Ela é a nova forma de ela existir. Como eu disse, uma reinvenção do que a gente já faz fisicamente, agora no virtual, como uma ferramenta nova. Então, luz, câmera, lente, iluminação, conceito, filtro, estética, emoção, tudo isso a gente vai conferir se debruçando e escrevendo o prompt. Quando a gente se sujeita a fazer um conteúdo, uma peça, algo por inteligência artificial. O estúdio, a fotografia, não vai deixar de existir. O prompt é o novo briefing. Quem que a gente está briefando? A ferramenta. O nosso estagiário, a nossa dupla criativa, que é a inteligência artificial. E com bons prompts, a gente consegue consistência de estilo também. Um dos pilares de uma campanha, principalmente uma campanha que lida com a questão visual também, é a conversa, o conceito, as imagens que se parecem, que dão o ar da marca dentro do contexto da campanha das imagens. E a gente, com boas instruções, consegue chegar a isso também. Então, por exemplo, aqui, são imagens, são enquadramentos, são pessoas diferentes, mas a estética, o filtro, a vibe da campanha, por exemplo, a gente consegue manter. Isso
para campanhas, para conceitos, para mood boards, tudo que a gente faz. Por exemplo, na minha agência, a gente manda o roteiro, por exemplo, o filmmaker, que vai fazer a captação de conteúdo dos clientes que não estão próximos a gente manda as simulações de enquadramento, de posicionamento, de câmera, de iluminação, de tudo, feito com inteligência artificial, para ele saber exatamente o resultado que ele quer ali com a captação. E a ordem dos fatores, dessas instruções que a gente dá, ela interfere sim no produto. Não é um monte de informação aleatória, colocada em uma ordem qualquer para dar um resultado. A gente tem que colocar inicialmente o contexto de cena, do conceito geral, o ambiente, o enquadramento, perspectiva, composição, camadas, iluminação, ótica, textura, todos os detalhes que a gente cuidaria com uma produção física. Aqui. Essa ordem. Quem estou vendo estão tirando foto, pode tirar depois para testar ali na ordem. Então, eu quero uma cena tal que começa assim no ambiente, a câmera, o enquadramento frontal, com iluminação lateral, com 5 camadas de pontos, enfim. A gente vai trabalhando em cima dessa ordem, que é a ordem de preparação também que a gente faria. E a gente consegue chegar em resultados como esse, por exemplo, que poderiam ser, sei lá, de uma marca de esporte, de lifestyle, uma coisa mais conceitual, que não só aquela imagem genérica sem movimento, sem personalidade nenhuma. Por quê? Porque foi fruto de um prompt como esse, por exemplo. Esse foi exatamente o prompt usado no Midjourney para fazer aquela imagem ali. Tá? Então, cuidamos novamente. Tipo do equipamento, câmera, lente, abertura, iluminação, os planos, os elementos da imagem, né, aquele efeito ali de rastro translúcido de movimento para conferir, tudo isso a gente tem que saber os nomes, tudo isso a gente tem que direcionar. Isso é um prompt bem feito. Agora, se eu escrever, tá, pensando ali numa mesma campanha ali para uma marca de esportes, digamos assim, eu colocar jogador de tênis do sexo masculino, vestindo uniforme branco, pronto para acertar na bola, quadra terrosa, efeitos de movimento, enquadramento americano, luz dramática, ultra realista. Olhando assim, pode parecer com informações razoáveis, né? Pô, eu estou falando ali para ser ultra real, né? Efeitos de movimento, então eu imagino que, né, eu só colocando isso já vai parecer uma coisa mais ou menos assim. Só que o que tu faz para gerar um efeito de movimento numa câmera? Tem que botar ali, porque senão vai aparecer isso aqui. É uma imagem ok? É uma imagem ok. Tem uma iluminação dramática ali, né? Dá para usar, mas, pô, dá para colocar em comparação com uma imagem real que isso aqui é feito por IA. Né? Convenhamos. Agora, se eu escrever jogador de tênis na quadra, prestes a atingir a bola, efeitos de movimento, vai aparecer isso aqui. De novo, está muito melhor do que o começo, né, das imagens lá em 2022, 2023, mas eu já vi outdoor na rua com imagem nisso aqui que grita que é inteligência artificial. E para muita gente não se incomoda, beleza? É uma forma de criar imagem, mas para o publicitário isso é uma faca nas costas ainda. Porque eu interpreto isso, não sei vocês, eu interpreto isso como meio que você está subestimando a capacidade de percepção assim, do público, alguma coisa nesse sentido. E, enfim, não dá para engolir uma imagem assim. Por isso a importância de bons prompts, tá? Quando o prompt é detalhado, a gente ganha domínio. Quanto mais detalhes, mais domínios a gente vai ter em mãos, inclusive para alterar se precisar alguma coisa, algum ponto. Porque a gente vai saber exatamente em qual aspecto está faltando. Aqui eu vou trazer outro exemplo em vídeo também. É um vídeo curto, gerado 100% por inteligência artificial, mas com total controle
de enquadramento, de cores, de elementos, de sons, efeitos sonoros. Esse é o tipo de resultado possível chegar quando a gente tem um controle total do prompt. Outro exemplo aqui. The mission has been compromised. He knows we set him up. He'll be coming after us. How could this happen? The plan was foolproof. Who messed up? Just thought I'd cut in here, respectfully, sir. I'd say it was you plotting on an unsecured line. Agent Jones? You hacked this line? You didn't change your password like I told you to, did you? Fluffy Bunny is a good password. Uma cena de filme 100% gerada por inteligência artificial. Com aspecto de filme antigo e afins. Já quando, agora eu estou falando de vídeo, tá? Um vídeo é feito com um prompt um pouco menos detalhado, vocês vão ver como a gente percebe mais do que os anteriores. Venha viver a temporada de neve no Chile. Curta diferentes experiências em uma mesma viagem. Acesse agora latam.com e torne isso realidade. Isso foi uma campanha real da Latam, quando começaram a viralizar aqueles vídeos feitos pelo VO3 do Google. Esses vídeos gerados pelo VO3 do Google, eles têm uma característica que muitas vezes a gente não sabe explicar, mas quando a gente vê, tá na cara de que é feito. Não sei se vocês já perceberam isso. Mas o público geral percebeu. Os vídeos dessa campanha foram veiculados no YouTube e não contente em reclamar nos comentários no YouTube, que já eram inúmeros, teve gente que foi no Reclame Aqui da Latam reclamar. Propaganda de IA tenebrosa, como vocês tiveram coragem. Tá? É um nível de revolta, de indignação por uma peça feita por inteligência artificial. E isso é um exemplo real do mercado. É uma campanha real. Já quando a gente tem o outro lado da moeda, quando ela é bem executada, não quero lhe falar, meu grande amor, as coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer campo é menor do que a vida de qualquer pessoa. Volkswagen, 70 anos. Sucesso que passa de geração em geração. Alguém lembra dessa campanha? 2023, 22? Não lembro exato. 2023. Um exemplo que o físico e o virtual, na ótica da inteligência artificial, eles podem coexistir. Apesar de não ser um vídeo 100% gerado por inteligência artificial, nem as cenas ali que aparecem a Elis Regina cantando, foi usado artifícios ali de mudar o rosto, né? Coisas que já existiam, mas que estão consideradas dentro do vértice da inteligência artificial. E é uma coisa claramente montada, porque
Elis Regina já faleceu, mas apesar de ter gerado um efeito de estranheza por essa surpresa e a nostalgia também, dificílimo encontrar um comentário negativo para essa campanha, comparado àquela da Latam. As pessoas falando que a era das propagandas famosas foi se perdendo, mas essa já virou um clássico instantâneo, que há anos não vi uma propaganda tão boa e emocionante. Comentários e notas e opiniões totalmente opostas à anterior. Então, tem um caminho de ter noção, de ter um equilíbrio dessa linha tênue entre o uso e o abuso da inteligência artificial. Que explica reações tão diferentes, né? Talvez aí seja o tal segredo de uma boa prática da inteligência artificial no audiovisual. Não seria o romper totalmente com o que está sendo feito, mas sim um casamento entre os dois. E, claro, a direção que vai contar. Tudo aquele aparato que a gente desenvolve, que a gente exercita, que a gente executa como profissional. Alguém lembra desse filme? Marvel, Homem de Ferro, Tony Stark. Em 2008, eles conseguiram retratar de uma forma muito parecida com o que a gente vive atualmente, dessa relação da pessoa com a tecnologia, com a inteligência artificial. Para quem não sabe ou não lembra, o Tony Stark ele tinha o Jarvis, que era a inteligência artificial que ele desenvolveu para fazer tarefas rotineiras, para pesquisar, para montar máquinas, para, enfim, a dupla criativa dele. Isso em 2008. Já mostrando, já prevendo como seria esse comportamento, essa relação da pessoa com a inteligência artificial. É meio que uma relação de simbiose, lembrando agora das aulas de biologia, né, que simbiose, interação íntima de longa duração entre dois organismos de espécie diferente, que a gente não está lidando com dois organismos necessariamente vivos, né, mas dá para fazer um paralelo com a inteligência artificial, com essa relação saudável, não sei. Aí a gente tem as análises filosóficas, antropológicas disso tudo. E aí a gente já usa para introduzir também a relação com o texto, com as respostas que elas nos dão em relação à criação de texto, e eu acredito que essa, sim, seja a parte que está mais presente na vida das pessoas. Muitos primeiros contatos de pessoas com inteligência artificial é através da conversa, do texto, algumas que vão para um lugar mais problemático, outras que vão para um lugar mais inteligente, mais útil, mas o texto é a porta de entrada e a porta de comunicação também para a inteligência artificial. Para gerar uma imagem, precisa de um input de texto. E aí aparece uma coisa assim no Instagram, por exemplo. Provavelmente alguém já se deparou com isso. Alguém conseguiu pegar qual que é o problema disso aqui? Problema não, qual que é esse antro de rancinho quando se vê isso aqui? Cara, eu acho que são muitas poucas as pessoas que utilizam hashtag com letra maiúscula. Estou errado? Alguém aí usa? Não, nada contra. É só um padrão. Tá. Uma frase inteira com letra maiúscula. Para mim, isso aqui é a mesma coisa que escrever. Isso foi gerado por inteligência artificial. Aí eu sou lá a pessoa do Reclame Aqui que vai reclamar por conta do texto, porque isso aqui é um indicativo muito forte disso aí. Junto com outros também. Porque agora se eu abro o ChatGPT, por exemplo, e peço para escrever uma legenda curta para um post do Instagram sobre a importância de se gerenciar a ansiedade crônica ao longo do dia, tá? Vai lá, tem um cliente psicólogo, por exemplo, e eu quero gerar um post para ele, super bem escrito, ali, ChatGPT e tudo mais, ele vai gerar isso aqui. A ansiedade crônica não parece, de repente, ela se acumula. Cada pensamento acelerado, cada pausa ignorada, cada respiração curta conta. Quase uma poesia, né? Uma declamação, uma oração ali. Gerenciar a ansiedade ao longo do dia, aprender a ouvir o corpo. Eu nem vou ler até o final, porque é uma coisa que meio que diz nada com nada, se você perceber, se analisar friamente, sabe?
Deu para sentir a vibezinha do negócio? Olha ali no final, ó. Hashtag com letra maiúscula, tá? Quem faz isso não precisa parar de fazer, porque tem outros elementos também que identificam o texto gerado por IA. E eu pincelei cada um desses aqui, ó, que a gente vai analisar. Tá? Ó, num texto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, contando com as hashtags, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos indicativos escrachados de que foi gerado por IA, porque eu usei um promptzinho assim de 2 linhas também. Tá? A inteligência artificial adora paralelismo contrastivo com negação mais oposição. Eu, antes de pesquisar isso, eu nunca tinha ouvido falar que diabos é paralelismo contrastivo com negação oposição. Não tive acesso a esse conceito até fazer esse slide, eu confesso para vocês, tá? Mas eu sabia que isso me incomoda. Esse tipo de coisa aqui, quando apresentado no texto, me incomodava por algum motivo, quando eu vi algum texto gerado por inteligência artificial. Essa mania de falar que tal coisa não é tal, é assim. Tal coisa não funciona assim, mas assim. Amizade não é presença, é lealdade. Saúde não é remédio, é prevenção. Felicidade não é destino, é caminho. Pô! Praticamente todo texto gerado por inteligência artificial de forma genérica vai ter isso aqui. Pode testar. E não tem GPT 3.0, GPT 4.5, GPT 5, Claude, Perplexity. A grande maioria vai ter isso aqui. Paralelismo contrastivo com negação mais oposição. Triádicas de efeito barato. Que diabos é triádica? Nunca tive acesso a esse termo, não lembro se eu tive, mas me incomodava também. Cada pensamento, cada pausa, cada respiração. Quando ela vai pontuar alguma coisa, dar alguma lista, fazer, enfim, qualquer constatação que tenha mais de um contraponto, ela vai vir em grupos de 3. Clareza, consistência e coragem, paciência, persistência e paixão, inovação, inspiração e impacto. Palavras que muito provavelmente não vão ter relação uma com a outra, mas eles vão colocar ali para enriquecer o texto, para dar aquela pompa, para dar aquela floreada. Era uma coisa que incomoda e muitas vezes a gente não sabe explicar, mas está ali. Indicativo de inteligência artificial. Metáfora genérica, essa aqui é um clássico, né? Cada passo é um capítulo da sua história. O conhecimento é a chave que abre qualquer porta. Cada desafio é uma montanha a ser vencida. Cara, que metáforas são essas? Dá para forçar um pouquinho mais, sabe? Tanto a IA quanto a gente para dar essas instruções. Isso é muito comum. Travessão. E aqui o travessão a gente entra num território um pouco polêmico, né? Porque muita gente usa travessão sem inteligência artificial, usa com maestria, e eu adoro, assim, eu me sinto lendo aqui uma obra literária de Machado de Assis quando eu vejo um travessão colocado com propósito sem ter inteligência artificial. E essas pessoas estão sofrendo já preconceito porque, tem travessão e inteligência artificial. Opa, é um indicativo, mas não é só isso também. Num contexto que o único problema seja o travessão no texto e não tem mais nenhum daqueles aspectos ali, beleza, provavelmente não foi gerado por inteligência artificial ou foi gerado de forma inteligente com inteligência artificial. Mas agora, um texto que tem a maioria desses aspectos aqui, paralelismo contrastivo, triádicas de efeito barato, metáfora genérica e travessão, cara, é o bingo ali, é o jogo da velha, com certeza foi A. Incomoda, é frustrante, não é? Tu recebeu uma informação e tá ali escrachado, tu se sente, sei lá, subvalorizado como leitor, enfim, não sei, dá uma coisa estranha, sabe? Não o ser gerado por IA, mas ser gerado dessa forma aqui, que diz tudo, mas não diz nada. A gente fica essa reação, revirando os olhos mesmo, né? Porque no inconsciente coletivo, aquilo que eu disse, a gente já consegue identificar. A gente só não sabe dar nomes, explicar. Mas a gente sabe quando o conteúdo é gerado por inteligência artificial. A gente sabe, o público sabe, as pessoas
de uma forma geral, a grande maioria sabe, isso incomoda, isso gera revolta. E o que a gente pode fazer? De novo, direção. Assim como na imagem, a gente tem que usar nossas habilidades comunicativas, de escrita, de redação, de conhecimento linguístico, para dar direção nisso também. Diga. Não, mas é justamente... Desculpa. Então, muita gente acha, e daí eu culpabilizo o dono do estabelecimento do iFood, quem escreveu aquela frase ali, aquele textinho ali, que criar com inteligência artificial é só digitar qualquer coisa e a inteligência, né, porque o nome já confere algum tipo de importância, algum certo tom de autonomia, para que a gente coloque qualquer coisa e apareça um milagre ali, tudo o que a gente quer, que ele leia a nossa mente. Não é assim. É inteligência, mas a inteligência precisa de um input, precisa de uma instrução, de um prompt mesmo. A IA não lê a mente de ninguém. Eu sei que as nossas intenções são ótimas, eu sei que a gente pensou numa imagem perfeita, num texto perfeito, numa campanha perfeita, numa estratégia perfeita, mas a gente tem que saber comunicar. Horas. Somos profissionais de comunicação. E, no mundo atual, ser um profissional de comunicação é também saber se comunicar com inteligência artificial. E aí entra a engenharia de prompt. Essa habilidade que nasceu do nada e é tão importante, é uma parte significativa do meu dia a dia de vários profissionais, da publicidade, do jornalismo, do cinema, saindo da comunicação, de médico, advogado, contadores, todo mundo. Eu faço engenharia de prompt para fazer a lista do mercado, por exemplo. Para fazer o meu treino de natação. Tem algum personal aí, alguém de educação física? Eu faço meu treino de natação com engenharia de prompt. E, basicamente, o processo de criar e refinar instruções, que é, no caso, o prompt, né? Nada mais é do que as instruções, para a inteligência artificial generativa, a fim de obter os melhores resultados possíveis. Resumindo, é eu dar instruções para que essas instruções, para que a inteligência artificial me devolva o melhor resultado possível. Há alguns anos atrás, e até hoje em dia, obviamente, para se comunicar com uma máquina, era só assim, ó, um código, essas coisas aqui bizarras, os colchetes, né, que é a programação. Eu quero que o computador faça tal coisa, eu quero criar um aplicativo, quero fazer um design de um site, da estrutura de tudo mais, programação. Hoje, muito disso que antes era só criado com a programação, a gente pode fazer com uma conversinha no chat GPT. Inclusive, tem gente conversando com uma máquina usando para resolver o seu problema, né, Léo? Oi, chat, eu estou triste, meu namorado está estranho comigo, o que pode ser? A risadinha ali, eu percebi que... Mas a gente tem essa coisa, a partir do momento que tem essa abertura para entrar em contato com alguma coisa, o ser humano tem essa necessidade de se comunicar, de validar, de ter os seus problemas, né, de alguma forma acolhidos, e acaba tendo uma coisa dessa. Só que a diferença aqui agora não é mais código. A gente pode conversar com uma máquina utilizando a nossa própria linguagem e não a dela. Aqui é a linguagem da máquina. Aqui é a nossa linguagem para falar com a máquina. Engenharia de prompt é a arte de conversar com a IA de forma estratégica. Não é só conversar. Coloco ali, faço um post sobre inteligência artificial. Isso não é engenharia de prompt. Engenharia de prompt é instrução de forma clara e estratégica. E eu digo mais. Engenharia de prompt é a habilidade da década. Entre 2000 e 2010, tá? Eu, por exemplo, tinha meus 10, 12 anos. Depois da escola, eu ia para uma aula de informática, depois, no período contrário.
Por quê? Eu e mais uma grande porção da população. Por quê? Surgiu uma inovação, o computador começou a ficar presente de uma forma mais rotineira na vida das pessoas, só que nem todo mundo sabia mexer. E precisava de um curso para mexer no computador, para saber digitar, para mexer no Word, para entrar... Para acessar a internet precisava de curso. Tinha um módulo Internet Explorer. A informática era a habilidade dessa década. Informática. Fazia tempo que eu não pensava nessa palavra. Informática era uma habilidade. E levando isso em consideração, a engenharia de prompt ela será para essa década o que a informática foi para a década de 2000, 2010. Por quê? Naquela época a gente se relacionava, utilizava o computador, a tecnologia, com os comandos ali, com o mouse, com o teclado, com as informações, navegando na internet. Era obrigatório colocar www antes do site. Era aquela coisa bem primordial na questão. Hoje, a habilidade para se comunicar com a tecnologia é algo por aqui. E aí, eu queria compartilhar com vocês, para o desespero do Reginaldo, o método CRIA, para respostas e textos de inteligência artificial melhores. Tá? É uma extensão daqueles elementos lá que escancaram que o texto é gerado por inteligência artificial. Então, aquilo vocês já sabem. Não usar metáforas baratas, evitar o acúmulo de travessão. E utilizar isso aqui, de preferência. Tá? E não só para criar texto, TCC, trabalho, enfim, mas para conversar mesmo, para criar lista, para responder você melhor. Ele é composto de 4 elementos, cada uma letra da palavra cria, e o primeiro é contextualizar. Tá? A IA não adivinha nada. A gente tem que dizer onde, por quê e para quem o texto será usado. Não é chegar e falar, escrever, escreva um texto sobre engenharia de prompt. Muito fácil. Isso aí qualquer um pode fazer. E isso eu digo no contexto do mercado também. Imagina tu tá lá numa grande agência e o nível dos teus prompts ser esse aqui e o do teu colega vir isso aqui. E daí não adianta depois falar que a IA vai substituir, porque tem que ter uma engenharia de prompt ali também. Então, como é que se escreve, né? Escreve um post para o Instagram, para dizer onde ele vai, falando sobre engenharia de prompt. Para quem que eu estou falando? Para adolescentes. Qual a linguagem que eu quero utilizar? Leve, educativa, sem termos complicados. Eu quero que essas pessoas retenham esse conteúdo com facilidade. Eu quero... Qual é a minha intenção com aquele texto? E aí sim eu vou estar começando a gerar resultados melhores. Mas não é só isso. Além de contextualizar, a gente tem que referenciar também. Uma referência principalmente de quem ele deve ser. Ele vai escrever como um publicitário criativo, vai se comunicar como um médico, com tom empático, com termos médicos, como se estivesse falando com um paciente, por exemplo, ou responder como se fosse um aristocrata brasileiro da década de 1930, porque eu quero tirar uma onda ali. Pode tudo. Um autor que você goste, escreva como, sei lá, Machado de Assis. Intencionalize. Explique o que você quer alcançar com o texto. Não é só fazer. Toda coisa que a gente cria em relação a texto, tudo que a gente fala, no fundo tem uma intenção por trás. Qual que é o objetivo desse texto que a gente quer gerar? A gente quer convencer? A gente quer inspirar? Meramente explicar? Fazer que essa pessoa tome uma ação? O objetivo do texto é fazer o leitor se identificar e salvar o post. Quero que o leitor termine com vontade de marcar alguém. Faça o leitor terminar a leitura refletindo. Eu preciso mostrar isso para alguém. E várias outras situações que a gente tem que usar a cabecinha, nossa mentalidade de comunicador, para direcionar o discurso. Isso é discurso, é narrativa, é criar texto. Ajustar uma coisa que eu aprendi com o Mauro, inclusive, nas aulas de redação publicitária, de nunca se conformar com a primeira coisa que sai da tua cabeça, principalmente quando a gente lida com redação, com criação de texto. Porque pode parecer altas ideias, pode parecer algo totalmente inovador para a gente ali. Nossa, como que eu tive capacidade de criar isso? Isso é muito foda, meu Deus, já vamos usar isso aqui. E depois de um tempo de análise, de reflexão,
pô, talvez essa ideia não tenha sido a melhor aqui também. Isso se aplica à inteligência artificial. A gente não está embalsamado numa perfeição linguística de engenharia de prompt que permite que o nosso primeiro resultado seja perfeito. Vamos analisar as opções, as possibilidades. Vamos confirmar se realmente a primeira opção que foi gerada não é a melhor. Vai que a segunda, a terceira, vai que tem alguma coisa que a gente precisa refinar. Eu quero deixar o texto mais provocador, com frases curtas. A gente, entende? A gente tem que entender os elementos do discurso, de narrativa. A gente tem que ter um entendimento de comunicação para que esse entendimento reflita no que foi criado. Não é só criar, não é só colocar a instrução e aparecer ali da forma que a gente pensou. Pelo menos não por enquanto, e eu acredito que por um bom tempo não vai ser por assim, dessa forma. E daí a gente chega no nível Pro também. Não é só aplicar ali no engenharia de prompt, né, na instrução. É quais ferramentas a gente vai utilizar para isso também. E quais combinações de ferramentas que a gente pode utilizar para isso também. E isso vai nos possibilitar nos ajudar a pensar como criador num mundo automatizado. Num mundo em que 80%, 90% das pessoas vai usar um prompt de 1, 2 linhas. O que nos faz ser comunicador? Nos faz entender da intenção em cima do discurso. É o que vai diferenciar. Um exemplo, o agent, ou agente em português do ChatGPT, lançado recentemente, em combinação com o Reddit, que é tipo um fórum online, um primo aí do X, do Twitter, que é muito popular nos Estados Unidos, lá fora, principalmente por... Enfim, a pessoa cria um tópico ali, todo mundo vai comentando, vai interagindo e falando sobre determinados assuntos. A gente percebeu recentemente que a união dessas duas ferramentas nos permite gerar uns insights bem interessantes na criação de conteúdo. Por exemplo, aqui. Eu pedi para o agent do ChatGPT, coloquei um prompt ali, pedindo para ele gerar 10 ideias de posts sobre adestramentos de cães de pequeno porte, utilizando os posts de mais relevância no Reddit, ele ranqueando os mais importantes, o que as pessoas têm mais comentários, o que deu mais retorno, e aí ele vai, automaticamente, abre o navegadorzinho dele ali e vai pesquisando. E vai explicando o porquê ele está pesquisando aquela página, aquele tópico, e mesmo em outras línguas, em inglês, agora estou sincronizando o arquivo para que eu possa citá-lo corretamente, ele organiza todas as informações e trabalhou por 6 minutos, ali eu cortei, e aqui ele colocou ideias de conteúdos para Instagram. Ideias de conteúdo que espelham o que as pessoas estão discutindo sobre o assunto. Não é o que saiu da nossa cabeça. E aí, sim, eu não estou criando conteúdo especificamente. Eu estou gerando insights para que, com esses insights, eu vou gerar o conteúdo depois. Essa é a forma inteligente de utilizar. Por quê? Aqui eu vou ter uma base do que pode ser ou não pode ser mais interessante para as pessoas. E aqui eu vou atuar com mais estratégia, baseado em algo que está acontecendo no momento. Ou eu posso usar outra ferramenta, que é o Notebook LAM do Google, não sei se alguém aqui já utilizou, que é uma forma de pesquisa e sintetizar os resultados de pesquisa para que eles se organizem de uma forma, ou em mapa mental, ou em tópicos. É maravilhoso para criar aula, por exemplo, para estudar, inclusive. Tu coloca ali um PDF de algum assunto e ele consegue segmentar de uma forma muito interessante. E, inclusive... Desculpa. Vídeos do YouTube. A gente coloca um link de um vídeo do YouTube de qualquer língua e ele ou resume, ou divide em tópicos, ou explica melhor, ou tira insights, por exemplo, como é o caso aqui. Eu peguei um vídeo do YouTube, subi ali. Eu não vou entrar em como usar a ferramenta e tudo mais, porque ela é bem intuitiva. O importante é que vocês saibam que ela existe e ali fuçar, cara. O segredo da IA é fuçar, mexer em tudo ali e ver o que se adapta a você, tá? Mas basicamente o que eu fiz aqui? Eu subi um vídeo do YouTube
falava, era um podcast de mais de 2 horas, entre 2 pessoas falando sobre saúde mental, por exemplo, e daí aqui ele já gerou um resumo, e a partir disso eu posso gerar um mapa mental, um resumo em áudio, um resumo em vídeo, posso explorar determinados tópicos, mas principalmente eu posso colocar uma informação personalizada aqui. Nesse caso, com base nos insights desse vídeo, quero que você me sugira 5 temas relevantes sobre saúde mental, baseado nos insights, nos aprendizados desse vídeo. É um trabalho, para quem, principalmente quem trabalha com agência, com criação de conteúdo, que é o trabalho de pesquisa, que eu não sei, né, se todo mundo é assim, mas ele demanda um tempo considerável. E ele deve demandar um tempo considerável. Uma pesquisa, através da pesquisa que você vai gerar insights, que você vai selecionar o que são inputs, o que você vai utilizar, o que é relevante ou não. E isso é a máquina de lavar do criador de conteúdo, onde tu fazia na mão, ali pesquisando no Google, agora tu automatiza e já recebe os tópicos, e a partir dos tópicos você já analisa direto. Mata um tempo bem legal nisso aqui também, tá? Perplexity. Outra inteligência bem similar ao ChatGPT, mas ela é utilizada principalmente para pesquisas aprofundadas. Então, ele vai analisar todo um diretório de artigos científicos. Isso aqui para TCC é uma maravilha, cara. Se eu tivesse um desse aqui na minha época, não gosto nem de pensar. Mas ele entrega referências bibliográficas, ele explora essas referências, ele traz dados que são concretos e que não saem daquelas referências. Por quê? O ChatGPT, por exemplo, que é bem popular, ele tem uma tendência a caducar. O que é caducar? A inventar, a tirar a resposta não sei de onde. Aqui não, aqui a gente pode limitar através das referências bibliográficas. Não vai escrever, ele não vai gerar textos assim, nossa, nível... Não importa o prompt que usar ali, não vai ter uma riqueza narrativa, tá? Não vai dar para... Resumindo, não vai dar para escrever o TCC por aqui, mas a questão de pesquisa, de bibliografia, é bem legal, é bem interessante. E aí, esses exemplos eu quis trazer porque um passo importante da criação também é compreender antes de criar. Opa, valeu, Mauro. É compreender antes de criar, é fazer com que a gente veja valor naquilo que nos foi apresentado e não só replicar. Replicar, a própria inteligência faz. Se eu for um replicador, eu vou ser substituído rapidinho. Agora, se eu colocar o fator humano de compreensão, de conversa, de comunicação, enfim, os aspectos que nos tornam humanos, eu vou me diferenciar também. Então, a redação publicitária não morreu, ela é o centro da engenharia de prompt. A direção criativa não morreu, ela é o centro da engenharia de prompt também. E a IA não é tua concorrente, ela é a tua dupla criativa. Vamos colocar os pingos nos is aqui por enquanto e de novo, eu acredito por um longo tempo, esse vai ser um uso significativo. Pô, eu vou poder me dedicar menos tempo na pesquisa, que me tomava tempo, e começar a pensar mais em conceito. Eu vou poder me dedicar, eu vou ter tempo para fazer o que realmente interessa, o que realmente vai diferenciar o meu trabalho. Então, a gente tem que mudar um pouco essa percepção de que... E isso foi um processo interno para mim também. Eu via... No começo, a inteligência artificial, quando ela surgiu, como uma ameaça. Pô, porque maldita hora que eu escolhi ser publicitário, que é simplesmente a profissão aparentemente mais ameaçada por conta disso, porque tudo que eu faço ele consegue fazer ali. Mas não é bem assim. Não chegou a esse ponto. E, de novo, dificilmente vai chegar a esse ponto, porque a inteligência artificial pode nos condicionar a acreditar que ela é inteligente, mas... ela precisa do input de quem está mexendo ali também. E, partindo disso, né, o que vai ser de nós referente a isso tudo? Pô, o cara cria imagem, o cara cria texto. Se eu for bom em prompt, ele vai criar uma coisa perfeita, eu não vou precisar de esforço. Será que eu vou trabalhar mais? Será que eu vou ser substituído? Será o que vai ser de mim? Daí começa aquele parafuso dramático e tudo mais. E aí a gente tem 2 cenários. A gente tem o cenário positivo e o cenário caótico.
Qual que vocês querem ver primeiro? Positivo? Caótico? Caótico? Era o caótico primeiro mesmo, ia ser de qualquer forma. Homogeneização da criatividade. O primeiro aspecto, a primeira reflexão que se deve fazer. Faz sentido? Faz todo sentido. Por quê? A partir do momento que a inteligência artificial começou a aparecer de forma rotineira e acessível para todo mundo, surge uma trend para se transformar no personagem do Estúdio Ghibli. Todo mundo começou a querer fazer. Eu falei, como é que se faz isso aqui? Vou lá no ChatGPT, qual que é o prompt? Qual que é o prompt? A maior quantidade de comentários que se via, qual que é o prompt para fazer isso? Todo mundo foi fazer ali para ver como é que era, mesmo não postando, para ver como é que ia ficar. Depois teve essa trend aqui, a modinha ali de fazer as tirinhas ali, com um monte de criador de conteúdo também começou a fazer dessa forma. E depois o Estúdio Pixar ali. Então, as pessoas, olha como é que foi a linha de raciocínio. Elas tiveram acesso a uma ferramenta super poderosa, que fazer isso realmente, beleza, é uma coisa realmente revolucionária. Não sei se é essa palavra mais correta, mas enfim. Mas só que elas pararam aí. Grande parte delas pararam aí. A minha tia, a minha avó, fez o personagem de Estúdio Ghibli dela, nem sabia o que é Estúdio Ghibli, ela só achou bonitinho ali o negócio e parou por aí. As pessoas não foram condicionadas a pensar, beleza, se eu posso fazer isso aqui, o que eu posso fazer mais? E se eu alterar o prompt? E se eu fazer isso aqui? Não teve. As poucas pessoas que pensaram em alterar o prompt para fazer de outro estilo, para fazer de outra forma, e daí surgiram as outras trends também, as outras viralizações. Mas esse entendimento inicial do que era inteligência artificial generativa, ele foi limitado assim a essa homogeneização da criatividade. Eu só vou usar aquele prompt que me passaram, porque eu nem vou me aventurar a criar outro prompt, e às vezes eu nem pensei em fazer isso, não sei porquê. Tem essa problemática também. Colapso de autoria e propriedade intelectual. Isso é um levantamento, é uma problemática muito justa também em relação a isso, principalmente, né? Artistas independentes, pessoas que têm um estilo de criação bem, né, considerável, bem aparente, e realmente pegam umas coisas bem pesadas aí de plágio, de copiar estilos. Na indústria da moda está tendo muito isso também com estampas, enfim, com esses aspectos. E é algo a se refletir também. Lembrando, tudo reflexão aqui, tá? Não tem o certo, não tem o errado, mas a gente está mostrando aqui o lado obscuro, o lado negativo de tudo. Então, eu posso criar uma imagem no estilo de Van Gogh, por exemplo, no estilo de Monet, e, né, óbvio que vai ser inteligência artificial, porque as obras dele já estão totalmente catalogadas, eles já morreram, enfim. Mas aí a gente começa a entrar no território obscuro quando a gente lida com artistas atuais, independentes, com estilo próprio, e rola essa parada do plágio. É algo a se refletir. Dependência cognitiva. O fato de eu depender emocionalmente, cognitivamente, da inteligência artificial. Tem gente também que foi para outro lado. Teve as pessoas que não pensaram em utilizar para outros fins, mas teve as pessoas também que começaram a utilizar para absolutamente tudo. Alguém me mandou uma mensagem do trabalho e eu quero responder de uma forma tal. Tem gente terceirizando mensagem pela inteligência artificial. Mas essa relação e aí eu fazendo o advogado do diabo aqui, mostrando o outro lado. Essa relação, ela acontece só na inteligência artificial? Não. Tem gente que tem dependência cognitiva da internet, desde a época que a internet surgiu, por exemplo. Tem gente que tem dependência cognitiva de jogos de videogame. A dependência cognitiva é intrínseca à tecnologia. Surgem novas tecnologias, surgem novas formas de dependência cognitiva também. Apagamento de empregos em empresas, né? Essa é o que a gente mais vê aí nas notícias também. Que a minha empresa vai demitir todo mundo e vai substituir todo mundo por robozinho. Isso acontece. O Duolingo, por exemplo, um dos exemplos mais recentes, que demitiu uma cambada de gente e automatizou um monte de coisa lá dentro também, rolou polêmica, Acontece. Mas também tem um outro lado. Empregos também vão surgir. A internet surgiu,
empregos deixaram de existir. Outros surgiram também. Claro que com a inteligência artificial isso se vem de uma forma mais massiva, vai ter grandes mudanças massivas, mas algumas coisas vão se ressignificar também. Então tem os dois lados da moeda, tá? Não querendo criar polêmica, mas a gente é uma coisa inevitável já. Não tem escapatória, a gente vai se adequar ao que aparece. Deepfakes, apropriações indevidas de vozes e imagens, crise de confiança. Cara, isso já vem acontecendo, sei lá, desde as últimas eleições, que se falava já bastante nessa questão de deepfakes também. Ano que vem tem eleição de novo. Vai pegar pesado isso aqui também. E vai, num primeiro momento, isso foi muito agudo em personalidades, né, da mídia famosa e tudo mais, e isso está cada vez mais se incrustando no âmbito civil. Daqui a pouco as pessoas vão estar passíveis a ter montagens de si mesma em contextos, enfim, é uma problemática disso também. Mas será que vai ser exatamente dessa forma? Não sei, não tem resposta certa. Reflexão, de novo. E aí tem um lado fofinho também, tem um lado das vantagens, dos benefícios, do lado positivo, que muita gente gosta de olhar para o copo meio cheio também, sabe? E aí a gente entra num conceito chamado curva de aprendizado de retornos decrescentes. Basicamente, ele diz que quando um conhecimento ou uma tecnologia, uma inovação que lida com essa questão do intelecto, do aprendizado, no começo, isso aparentemente está acontecendo com a inteligência artificial, o nível de performance, de inovação, de descobertas, de evolução, de aprimoramento, nos primeiros momentos, e aí esses momentos podem ser meses, anos, enfim, nesse período inicial, ele costuma crescer de uma forma mais rápida. Então, foi tudo muito rápido. De 2022 para cá, lançou o ChatGPT, a criação de imagens foi aprimorada, lançou milhares de ferramentas de inteligência artificial, era de tudo quanto é lado. Mas agora o que o pessoal está vendo? Tá? O que está se percebendo? Por exemplo, o ChatGPT, a sua primeira versão, a versão 1.0, não sei se era chamada de 1.0 na época, ela veio com uma certa inteligência, né? Foi uma coisa revolucionária, conversava com as pessoas e tudo mais. Da versão 1.0 para 2.0, beleza, teve uma evolução, ele começou a se comunicar melhor, começou a gerar imagem, começou a ter outras funcionalidades, e daí do 2 foi por 3, 3,5. Também teve uma mudança, lançou o Sora, que era o gerador de imagens também, e os discursos começaram a ficar mais verossímeis, os prompts foram mais otimizados. Mas depois o que começou a se perceber? Que do 4 para o 5, ou do 3 para o 4,5, as versões mais recentes, muito mais pessoas estavam documentando, comentando, que não percebeu a mudança. Que o negócio chegou a um tal ponto, não digo nem de qualidade, mas de resposta mesmo, que se não mudasse o prompt, por exemplo, as respostas iam ser muito similares da versão antiga para a versão atual, por exemplo. Por quê? Baseado nesse conceito de curva de aprendizado de retornos decrescentes, à medida que passa o tempo, essa percepção de evolução do aprendizado, dessa evolução de sofisticação, ela acaba se suavizando. Essas mudanças, elas chegam a um ponto de que passam a ser quase imperceptíveis. E isso, análises, pesquisas, estudiosos da área estão percebendo o que está acontecendo com a inteligência artificial. Que esse hype, essa super evolução já passou. E as mudanças de agora vão ser mais suaves, estruturais em relação ao fora do online. E hoje, né, hoje já está se aproximando para mais isso aqui. Eu diria que a gente está começando a suavizar essa frequência, essa intensidade das mudanças à medida que as coisas evoluem. Uma metáfora, né, apesar de eu ter dito que as metáforas do ChatGPT são meio esdrúxulas, mas aqui eu trago uma metáfora também, por exemplo, a evolução gráfica quem joga videogame aí, por exemplo, o PlayStation 1, por exemplo, os gráficos eram mais ou menos assim, ó, o carinha ali.
Porque se usa uma quantidade de polígonos para criar, nesse caso, triângulos, para criar uma escultura, uma imagem em 3D. Quando se dobrava a quantidade de polígonos, se multiplicava por 10, o gráfico se tornava mais real. Ainda não estava na perfeição, mas ele começava a tomar uma forma mais verossímil. Daí a gente multiplica, tá? Com a evolução natural gráfica, 3D ali, multiplica esse número de polígonos por 10, aí a gente já atingiu ali um nível mais realista, mais verossímil. Mas olha só o que acontece quando a gente multiplica esses 6.000 polígonos, 6.000 triângulos, por 10. Deu uma mudança assim, significativa? Uma aplicação prática da curva de aprendizado de retornos decrescentes. Chega um ponto de evolução das coisas que não é tão perceptível assim, por mais que inovadoras que elas tenham sido no começo. Tá? Isso, né, como mostrei aqui, pode ser aplicado na indústria gráfica também e está sendo colocado, de certa forma, na evolução da inteligência artificial. E aqui, em forma de meme também, o cara falando que o bebê dele, de 3 meses, está o dobro do tamanho de quando ele nasceu. E daí, fazendo os cálculos ali, quando ele tiver 10 anos, ele vai ter 7,5 trilhão de pounds. Se essa reta fosse reta mesmo, se crescesse de uma forma contínua. O que não é assim também. Então, enfim, esse conceito é colocado assim, de diversas maneiras e está vendo-se que está sendo aplicado nessa curva de aprendizado da inteligência artificial também. Igual à internet, e junto com esse crescimento da curva, as coisas vão se normalizando também, de certa forma. Lembrando, né, eu estou apresentando aqui uma reflexão de uma ótica positiva em relação à inteligência artificial. Tá? Não estou ignorando as problemáticas. Mas a tendência nos diz que é uma ferramenta que vai evoluir meio que tipo a internet. Antes, a gente falava em tom de curiosidade, né? Tu tem internet em casa? Né? Era um diferencial, assim, começar. Tu tem internet que não era de escada, era DSL, que era super rápido. Tem um Wi-Fi em casa, eu vejo muito isso. O aparecimento das Wi-Fi nas residências foi gradual o negócio ali. E agora a gente parte sempre do pressuposto que o lugar vai ter Wi-Fi, que a casa da pessoa vai ter Wi-Fi, vai ter a internet, uma coisa que era super inovadora, está super normalizada. Ela deixou de ser um diferencial. E é o que se observa que vai ser com a inteligência artificial também. Ela vai deixar de ser um diferencial e ela vai viver nas coisas, igual a internet. Pô, hoje em dia, as nossas TVs têm internet, tem geladeira com internet, tem máquina de lavar com internet, com acesso à internet. O que há alguns anos atrás era uma coisa, ficção científica, sabe? Então, tem esse aspecto também. O que eu disse, né? A gente não percebe que está usando a internet quando a gente abre o Uber, assiste Netflix ou manda mensagem. Eu não estou acessando a internet, eu estou no Instagram. Eu não estou acessando a internet, eu estou pesquisando uma coisa. Não tem mais esse peso da palavra internet, como era há 15, 20 anos atrás. E aí, dizem, né, que a IA tende a seguir o mesmo destino, invisível, integrada e indispensável. Eu não vou usar a inteligência artificial para obter essas respostas. Eu vou obter essas respostas com o meu celular. Agora, os iOS, os iPhones, as atualizações mais recentes, a Siri fez um casamento ali com o próprio ChatGPT. Né? Tudo que tu pergunta para a Siri, ela está usando o ChatGPT como base. Então, ela está se incrustando aos poucos no dia a dia das pessoas. Então, essa questão da normalização também, antigamente, se fazia curso de informática para saber mexer no computador. Hoje, uma criança, até mais nova que essa da imagem aqui, praticamente nasce sabendo mexer num tablet, instalando aplicativo, navegando na internet. Normalização. Crianças estão criando brain rots, que se tornou uma questão também um pouco antes desse ano, né? E aí, o que será de nós, profissionais da comunicação, profissionais criativos, diante disso tudo? Qual que é o caminho que isso vai tomar? Eu não sei. Mas analisar as coisas dessa forma nos permite nos antecipar e, principalmente, não ignorar as mudanças. Tem gente que não.
eu não vou usar inteligência artificial, isso aí, quanto mais gente usar, mais ruim vai ser, mais ela vai aprender, os nossos empregos vão ser perdidos, eu não vou conseguir mais criar e tudo mais. Mas você deixa de usar, vai ter 10 pessoas aprendendo a usar no mesmo dia. Como eu disse, é inevitável. Como a internet é uma ferramenta inevitável. Mas aí a gente tem aquela bolha a nosso favor. A bolha da comunicação, a bolha dos profissionais que entendem de contexto, de narrativa, de construção, de direção, de tudo que compete a nós. Isso é o que separa o inovador do genérico. A criatividade, ela separa também o criador do operador. O operador, eu sei que nesse ponto, quando se fala em IA, em curso, em palestra e tudo mais, é quase que um clichê, né? As tarefas vão se facilitar, o executor não vai mais existir e tudo mais, mas é de fato isso. O criador, nós estamos nos tornando comunicadores, criadores, justamente para nos diferenciarmos daqueles prompts genéricos, daquelas aberrações que aparecem ali. O nosso conhecimento que vai trazer a verossimilhança, o conceito, enfim, tudo que a gente comentou ali. E era isso. Obrigado pelo tempo de vocês. Perguntas? Tem gente desolada ali, né? Oi? Pode vir aqui, pode falar? Primeiramente, boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta que provavelmente o senhor já sabe, né? Que ao efetuar um prompt, é utilizado uma quantia significativa de litro de água, né? Para poder gerar aquele prompt. Isso até nas pesquisas que a gente faz no Google atualmente, né? Que tem lá as IAs que se geram assim. Gostaria de fazer duas perguntas. A primeira delas seria o seguinte: de que maneira isso pode prejudicar, digamos, como seria o futuro daqui para frente, né? Se a gente continuar usando assim de forma sequencial a IA com esse problema em mente. E segundo, teria uma rota alternativa para poder solucionar esse problema, para ao invés de gastar água, gastar qualquer outra coisa assim? Valeu pela pergunta. Qual que é o teu nome? Gabriel. Essa, inclusive, é uma das problemáticas do questionamento num teor mais caótico, digamos assim, do uso da inteligência artificial, né? Então, assim como questionamentos sobre os impactos de outras indústrias, e a gente fala de automotivas, de energética, até da própria informática também, até se estabelecerem os data centers, as energias renováveis e tudo mais, tudo entrou em questão após o estabelecimento da tecnologia. Então, essa evolução, né, essas boas práticas de suficiência energética em relação à inteligência artificial é uma coisa que está em pauta. Eu pesquiso, eu tenho acesso a dados do que está sendo feito, um esforço significativo para fazer essas mudanças, só que está todo mundo olhando para a parede em relação a essas opções. Por quê? Tem um gasto energético, além do gasto energético basal das tecnologias que são usadas, mas também tem essa demanda crescente por conta dos usos da inteligência artificial, né, do uso de água para aquecer os data centers, os processadores e tudo mais. Então, é uma questão que tá sendo estudada, basicamente. Não tem resposta certa para isso, sabe? Não tem. Estão desenvolvendo opções, desenvolvendo questões para lidar com isso, mas é realmente algo que está ali no lado caótico do negócio, porque é realmente uma parte que precisa ser analisada com calma, entendeu? Mais alguém? Obrigado. Obrigado. Não, então que
Espero que vocês tenham tirado fotos ali da questão de prompt, principalmente, e exercita isso em casa, sabe? Porque muito disso é exercício. E achar o tipo de linguagem que se adapta à forma que tu se comunica, que tu se fala, e realmente aplicar os conhecimentos, principalmente, e é uma coisa muito legal de fazer, da questão da direção artística para imagens também, né? De lidar com fazer mudanças pequenas, mudanças sutis no prompt, para mudar um aspecto da iluminação, para mudar a força, para mudar o ângulo e ver como isso se comporta, e ver que, principalmente, tu tem essa possibilidade de mexer com tudo que está ali de uma forma menos tentativa e erro e mais controle total daquilo tudo, né? Aquilo que eu disse, que a força está no controle das ferramentas. Beleza? Mais alguém? Diga. Notaste do quê? (3D)? Sim, o próprio... Ah, entendi. Gemini, tá? Nano Banana. Dá uma pesquisada ali que ele faz modelos 3D. Oi? Tem teste gratuito, igual a maioria das outras. Mas a forma gratuita também eu acho que dá para gerar umas coisinhas ali também, tá? Exatamente. Igual o Adobe, que tem desconto, o estudante tem 1 ano do Gemini. Ótimo adendo. Tá? E, inclusive, para geração de imagens, o Gemini está sendo muito mais eficaz do que o ChatGPT em relação a esse controle todo. Tá? Então, não é só a OpenAI que demanda ali os meios de produção de conteúdo da IA. Acessem alternativas também. Oi? Odonto. Sexto? Só uma informação. Não. Mas é isso. Diga. Uhum. Uhum. Sim, inclusive é uma das problemáticas, né, quando se lida com IA, essa questão da originalidade das peças, originalidade do que é criado, né, e há uma possível desvalorização do artista, do criador tradicional, que a gente chama, né? Não tem resposta certa nem errada em relação a isso, porque a gente tem 2 lados distintos, a gente tem duas entonações para analisar essa questão. Agora, todo mundo vai poder criar uma música, por exemplo. Olhando na ótica do compositor, ele está arrasado. Ele está, né? Pô, o conhecimento que eu levei anos para fundamentar, para desenvolver, mas também, ao mesmo tempo, todo mundo pode criar uma música. Negócios que não tinham acesso a ferramentas de produção, agências cujos clientes não tinham budget, não tinham investimento para contratar um estúdio fotográfico, digamos assim, agora podem fazer com custo um pouco menor. Isso pesa na parte do artista também? Pesa na parte do artista. Isso é uma coisa que não tem como fugir. Quando aconteceu o surgimento do Photoshop, por exemplo, o mercado fotográfico, ele sentiu um baque também, porque não precisaria tirar milhões de fotos até obter a perfeição. As imperfeições poderiam ser removidas de forma fácil através de um software. O Corel também. É o ônus e o bônus da inovação. Mas, como eu disse ali também, o handmade, o feito à mão, né, nunca deixou de ser
valorizado também. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer essa desvalorização, mas também, de certa forma, pode acontecer o que está acontecendo hoje em dia com o advento do vinil, por exemplo. O mercado de vinil, de discos de vinil, ele está atingindo uma crescente histórica, né? Porque ele teve uma baixa por conta da criação dos CDs, dos streams e tudo mais, mas por conta desse oversharing, overposting, muita tecnologia, está tendo uma corrente significativa, principalmente de pessoas da geração Z, que está meio que avessa a questão da tecnologia, está surgindo outro mercado ali do quê? Do handmade, do feito à mão. Eu não vou fazer uma IA, eu vou contratar um fotógrafo. Eu não vou ter rede social. Então, apesar desse baque, eu acho que tem espaço para todo mundo, sabe? Principalmente quando se tem muitas opções também. Claro, não vamos negar, não vamos ser negacionistas de que vai ter um baque, sim. Já está tendo um baque nesse negócio criativo, nas profissões que demandam uma criação assim, mais criar no cerne da palavra. Mas também tem o outro lado também. Eu acho que essa vai ter que ser sempre a reflexão das coisas que estão ligadas à inteligência artificial. É bem complexo. Mais alguém? Diga. Eu vejo que é mais ou menos por aí, porque a pessoa não gosta de se enganar. Não gosta de se enganar. Então, tudo que ele projetar e ver a gente, isso aqui é inteligência artificial na lata, né? Porque foi mais fácil, isso ou aquilo, eu acho que vai gerar uma certa discussão. Até a Regina ali, por mais que os comentários foram ótimos, mas as pessoas sabiam que era artificial. E aí percebiam o defeito. E eu vejo talvez o grande diferencial do mercado mais a partir de agora é justamente o diferencial para essa venda, de forma que vai se diferenciar. Então, para as redes sociais, quando as pessoas fazem texto de legenda, quando está da forma que eu acho que tem essa questão. E vejo que isso claro, é uma reflexo dessa aceleração toda que nós temos, mas esse olhar humano que você trouxe para agora, para a gente pensar assim, essa estratégia, de pensar pronto, de trazer essa diferença, é que vai trazer sucesso no mercado. Porque o social media não pode mais chegar e fazer um preço de venda disso de dia. Tem que ter toda essa expertise, tem todo esse direcionamento, essa palavra que você trouxe, direção, bem colocado, porque vai fazer a diferença, né? Senão vai ficar sempre um pouco. Exatamente, essa é a questão, Mário. No nosso mercado, principalmente, o que está sendo feito em grande escala acaba se tornando a base, acaba se tornando a produção basal. O que se diferencia disso, o que vai de encontro disso, acaba ganhando destaque. Então, num mundo onde a grande maioria das peças, das artes, dos textos, é feito sem inteligência artificial, obviamente, o que é feito por inteligência artificial vai sobressair. Agora, nessa transição, nesse mundo onde a gente está indo, onde uma parte significativa das coisas está sendo produzida por IA, o que vai começar a ser mais valorizado? O que vai começar a ser mais bem pago, a se sobressair? O que não está sendo feito por inteligência artificial ou que está usando o físico com o digital, com o feito por IA de forma inteligente, né? Como é o caso da propaganda da Elis Regina ali. E aí eu recordo da semana passada que trouxe sobre esse espaço, vocês assistiram? Vocês assistiram, gente? O recordo da semana passada. Eu assisti o recordo. Sim. Exatamente.
Exatamente, né? Mais do que nunca essas habilidades vão ser mais valorizadas, né? E elas nunca deixaram de ser valorizadas. Por quê? Para o resultado ser bom, vai partir desde o conceito, vai partir da concepção, dos meios, sabe? Só um detalhe ali do meio que mudou, mas o pensamento, o conceito, né? Vai continuar sendo tão relevante, né? E eu concordo, assim, a questão da... antigamente, né, a publicidade tinha esse aspecto mais cinematográfico, né? Tinha a contagem regressiva para o lançamento da campanha. Eu lembro muito dessa questão da indústria automobilística, por exemplo. As propagandas eram um show de inovação, de contexto, de tudo mais. Agora, olha uma propaganda de carro hoje em dia. É o carro andando numa cidade com umas cenas totalmente genéricas, quando o carro é off-road, andando no mato, se sujando ali, não. E o quê? Isso começou numa corrente antes da IA, inclusive, essa tendência, sabe, nesse tipo de propaganda. Então, é uma questão de adaptabilidade, principalmente. Né? Imagina, obrigado. Como o olho que tem conhecimento em música, é mais fácil para ele solicitar sobre música, assim para um fotógrafo que tem que pensar a abertura da câmera, isso, né? Então, até onde que hoje ainda a gente precisa estudar o analógico para fortalecer o digital. Exatamente. O contexto, a bagagem, né, sempre foi muito relevante. Como, por exemplo, aqui a redação publicitária, por exemplo. Quanto mais você lia, quanto mais você consumia, quanto mais você entendia de discurso, de narrativa e tudo mais, melhores eram teus textos. Melhores são os teus textos. Quanto melhor ser a tua bagagem, o teu discurso, as tuas ferramentas, os teus conhecimentos de narrativa, de discurso, melhor vai ser o teu prompt. Conhecimento fotográfico, quanto melhor tu entende de equipamento, de iluminação, de detalhes técnicos, de configuração de câmera, melhor vai ser a tua imagem. Quando tu tira com a câmera. Da mesma forma, quanto melhor o teu conhecimento sobre ferramentas, técnicas, iluminação e tudo mais, melhor vai ser o resultado do prompt. É essa pegada, sabe? Mais alguém? Valeu! Muito obrigado. Odonto realmente perdeu um pouco da